Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu quero falar com você como ser mais produtivo trabalhando dentro de casa. Eu sei que muitas das vezes a gente não consegue ter foco no nosso dia a dia, ainda mais quando a gente liga a TV e vê as notícias que a gente está vendo hoje em dia. Então é muito importante que nesses momentos você consiga utilizar algumas dicas. Na verdade, o que eu vou falar com você aqui hoje é uma técnica que foi construída em 1980. E eu fiz algumas adaptações para o nosso dia a dia, para o meu dia a dia e quero compartilhar aqui com você. Beleza? Então não sai, fica até o final desse vídeo. Vambora? Olha, eu sei, nos dias de hoje a grande maioria, pela questão do que está acontecendo com o Covid-19, com o coronavírus, muita gente está trabalhando em casa, no home office, alguns já tinham essa experiência, outros não, e a gente sabe que nesse momento as distrações aumentam ainda mais, seja as distrações que a gente vê, as que a gente sente e o que está na nossa cabeça perturbando do que possivelmente pode vir a acontecer ou não. Então essa ansiedade também causa uma grande ajuda para que a gente fique menos focado ainda no nosso dia a dia. Porém, a gente precisa continuar sendo produtivo, trabalhando, construindo o nosso patrimônio ou simplesmente fazendo o nosso trabalho. Então, eu quero trazer para vocês aqui hoje um pouco dessa técnica que me ajudou desde lá de 2018, quando eu comecei a trabalhar em casa. Então, o primeiro ponto é, antes de fato a gente falar sobre a técnica, existem algumas tarefas que eu chamo de pré-técnica que a gente precisa falar. O primeiro ponto é importante que você tenha um horário de trabalho para cumprir com as suas tarefas. Eu falei um pouco sobre isso nesse vídeo que eu vou deixar aqui, que são 5 dicas para você trabalhar home office, como montar um ambiente de trabalho. E eu vou deixar o card para que você possa assistir depois, ok? O segundo ponto é, se você tem um horário de trabalho, liste as tarefas que você vai fazer naquele horário que você se propôs. É muito importante que você faça isso, principalmente antes de começar. Isso vai te ajudar a ter mais foco. E você pode dividir essas tarefas em 3 ciclos, digamos assim, em 3 etapas. Você vai colocar as tarefas mais importantes, as tarefas urgentes e as tarefas necessárias. Não quer dizer que você não vai cumpri-las, mas ela tem um peso menor no seu dia comparado às urgentes e às importantes. Feito esse pré-preparo, um trava-língua aqui, um pré-preparo, agora de fato a gente vai para a técnica. A técnica que eu vou falar com vocês, talvez alguns já conheçam, outros não, ou mesmo que conheçam não tenham utilizado, que é a técnica Pomodoro. Essa técnica foi construída na Itália em 1980 e a intenção dela é te manter mais focado por um determinado tempo. Até existe uma imagem bem legal, que é esse reloginho aqui, que é o relógio Pomodoro, um relógio em formato de tomate. Fica tranquilo, você não vai precisar desse relógio para fazer essa técnica. Você pode utilizar com o celular, com o cronômetro ou até com o seu próprio relógio, caso ele tenha a função cronômetro. E como é que isso funciona? A técnica ela consiste em ciclos de trabalho, ou seja, a cada ciclo tem uma duração de 25 minutos. E nesses 25 minutos você precisa eliminar as suas distrações. E como é que você vai fazer isso? Se você não consegue ir para uma simples disciplina, ou seja, eu sei que eu não posso, durante esses 25 minutos, abrir o WhatsApp, pegar meu celular, entrar nas redes sociais, afaste as distrações de você. Elimine de forma bruta mesmo. Guarde o telefone, coloca no armário, dentro de uma gaveta, afasta ele de você para que você consiga eliminar de fato as distrações. Então, ela consiste em você ter um ciclo de 25 minutos, onde você vai ficar totalmente focado na tarefa mais importante. E aí, qual seria essa tarefa? Lembra que a gente separou entre urgentes, importantes e necessárias? Eu criei um nome bem específico para poder te ajudar nisso. A tarefa mais urgente na verdade, o nome dela será a tarefa mais urgente. Não queira complicar o que é simples. Então, coloque dentro das tarefas que você listou, você vai designar lá qual é a mais urgente nesse momento. E é essa que você vai focar em fazer agora. Então, como você vai fazer isso? Pega o teu relógio, o teu celular, não importa, né? Se o celular você afastou, você não consegue colocar ele aqui. Então, pega algum lugar para você marcar e marque 25 minutos, do qual você vai focar totalmente em fazer aquela tarefa. E é assim que funciona esse processo. A técnica Pomodoro consiste em ciclos de 25 minutos. E a cada 25 minutos focado na tarefa, você vai descansar 5 minutos. Lembra, 5 minutos, não é 2 dias, beleza?
Então você vai descansar 5 minutos. Por que a gente faz isso? O nosso cérebro precisa oxigenar. Então é importante que quando você for fazer esse descanso de 5 minutos, beba uma água, saia do seu ambiente de trabalho, dá uma alongada, vá olhar o sol, não importa. É importante que você dê essa oxigenada no teu cérebro para que você respire e volte focado para mais um ciclo. Ao longo de 3 ciclos, lembra? 3 ciclos de 25 minutos, descansando 5, é importante que você dê uma pausa um pouco maior. Pode ser uma pausa de até 30 minutos, para que você dá aquela alongada, vai lá, come alguma coisa, volta para um novo ciclo. Como é que isso vai funcionar? Se por acaso você tem uma tarefa que ela demanda um pouco mais de tempo, talvez você não consiga fazer ela em 3 ciclos de 25 minutos, e não tem problema. Você vai repetindo esse processo até que você conclua todas as tarefas que você colocou para o seu dia ou que acabe o teu horário de trabalho. Isso é como funciona no modelo tradicional dessa técnica. Eu fiz uma adaptação para a minha realidade, como funcionou para mim. Nos últimos anos, eu entendi que, por exemplo, para eu fazer o roteiro desse vídeo que você está vendo agora, 25 minutos não era suficiente. Então eu alterei e eu utilizo ciclos de 50 minutos. Também aumentei o meu descanso para 10. E ao longo desse descanso eu vou lá, tomo um café, dou uma respirada, uma alongada, vou um pouco na varanda, porque quem trabalha em home office sabe que a gente fica muito preso dentro do quarto ou do escritório, como você está vendo aqui. Mas eu aumentei para 50 minutos o ciclo com 10 minutos de descanso. E faço também um processo de 3 ciclos, ou seja, a cada 3 ciclos de 50 minutos com 10, eu dou um descanso um pouco maior de até 1 hora. Assim foi como funcionou para mim e como funciona nos últimos 2 anos. Então, essa é a forma, essa é a técnica que você vai utilizar para que você mantenha mais foco no seu dia. Agora, além disso, eu quero te dar uma dica extra, bônus, como você queira chamar, que é: tenha recompensas ao longo do final da semana. Como isso vai funcionar? A gente sabe que muitas das vezes é importante que a gente entenda qual é o retorno, qual é a recompensa que a gente tem para que a gente faça o sacrifício. É claro que muitas vezes o sacrifício aqui é: eu preciso trabalhar e eu tenho que fazer. Mas se a gente pode acrescentar algo a mais, coloque uma recompensa ao final da semana. E não quer dizer que essa recompensa vai, por acaso, atrapalhar seu orçamento financeiro ou você vai ter um gasto exorbitante. Vou comprar um carro se eu conseguir cumprir as tarefas. Não, não é isso. São coisas simples, mas que vão te dar aquela motivação, ou seja, o motivo para a ação. Você pode, por exemplo, sair para jantar com o seu marido, com a sua esposa, um jantar em casa, ver um filme ou simplesmente jogar uma partida de FIFA 2020. Essa pode ser a recompensa que você vai colocar a mais. É um plus, um adicional para que você cumpra todos os dias com foco aquelas tarefas que você colocou. Mas olha, se você nunca fez isso, é bem possível que logo no início ou você tenha as horas que você colocou para trabalhar não sejam suficientes, ou as tarefas que você colocou não consigam se cumprir com as horas que você colocou. 2 coisas você pode modificar aqui. Primeiro pense realmente se as tarefas que você designou ao longo do seu dia são de fato urgentes e importantes para cumprir naquele momento, ou você vai precisar separar ela ao longo da semana, ou, em último caso, talvez você precise fazer uma hora extra, beleza? Então, espero que você tenha curtido esse vídeo, que você possa praticar também essa dica. E se você curtiu, não esquece, tá? Curte esse vídeo, segue aqui o canal, não deixe de compartilhar e comenta aqui se você utilizou alguma outra técnica ou se de fato a técnica Pomodoro faz sentido para você, beleza? Então vamos lá, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.